Ora viva, está de volta o nosso programa Vida 2. E aqui voltamos com mais um tema bem bala, bem fixe, bem bonito, né? Como se fala na banda. É. Aí, casamento é para ser eterno. Deus fez o casamento para ser eterno. A ideia é você se casar e viver feliz para sempre. Mas temos aí aquela pergunta que diz assim: epa, e naquele caso que você casou com a pessoa errada? Meu Deus! Casaste aquele casamento da circunstância, aquele casamento que, pai, o cara ou a cara tá rijo, não tá ajudando nada. Como vamos proceder afinal diante dessas coisas se o casamento Deus fez para ser eterno? Será que vamos separar? Vamos lutar? Essa parte também não sei, pai. Meus irmãos, Deus é um pai bem presente, essa parte é boa. Há instruções para tudo. A ideia de um casamento feito por Deus, ou de um casamento entre um homem e uma mulher, que é assim que se casa, é que casamos com aquele voto que você lembra lá, que às vezes o mestre da cerimônia aí, o pastor ou o padre pergunta assim, lembra aquela pergunta, né? Você aceita casar com o Vitorino Bento? Sim, aceito. Na pobreza e na riqueza? Sim, aceito. Na doença e na saúde? Aceito, sim. Todos os dias da tua vida? Claro, todos os dias da minha vida. Sente a próxima pergunta. Até que a morte os separe? Sim. Pai, aí a consumou tudo. Se beijam já meus casais, basam já para ir na festa, para ir depois e fazer os outros mal muito bom. Então, vejamos que a nossa cerimônia de casamento tem essas perguntas muito importantes. Por que são essas perguntas? Porque a ideia é você casar para nunca se separar. A ideia é você entrar num matrimônio e ter aquela consciência que eu estou indo para viver a felicidade, lutar com as armas que eu tenho para ser feliz. Então nós falamos aqui nas nossas duas edições passadas, né, sobre o casamento que Deus faz, e não mantenham-se em julgos desiguais. E você que já casou em julgo desigual, vai fazer como, meu irmão? Vai fazer como? Pensa ainda o que você vai fazer quando você chega lá no teu casamento. O teu esposo é descrente, a tua esposa é descrente, não crê no Deus que você acredita, te atrapalha 100% na obra de Deus. O que você vai fazer? Vai, Juliana. Somos seres humanos, temos caráteres diferentes e casamento é para duas pessoas lutarem, né? E tem que ter cedência da parte dos dois. Cada um tem que lutar a cada dia para melhorar e para que o casamento seja feliz dia após dia. Mas para isso nós precisamos de Deus no meio, como sempre. Porque sozinhos só às vezes é difícil. Principalmente quando o outro lado não ajuda. E às vezes chega aquele momento, aquela fase que o outro fica cansado e quero muito minha mãe, quero mais do meu pai. Decide não querer mais. É isso ali. Paulo deixa recomendações na primeira carta dos Coríntios, no capítulo 7, do versículo 10 até o 14. Se tiveres curiosidade, meu amado, passa na Bíblia, vai ler assim, detalhes, né? Se você casou com um homem, com uma mulher, e depois a pessoa se desconverteu, ou a pessoa é mesmo descrente, tem aqueles hábitos, aqueles costumes que é difícil de aceitar, porque à medida
que nós nos envolvemos no meio religioso, se torna mais difícil aceitar aquele que não está no nosso sistema religioso. Mas Deus não diz que você deve expulsar o seu parceiro porque ele não acredita na mesma fé que você. Não. A Bíblia recomenda que você deve lutar pelo teu casamento com todas as forças que você tem. Com certeza que haverá muitos casamentos que não vão prevalecer. Compreendam bem, haverá muitos casamentos entre crentes e descrentes, e crentes com crentes, e descrentes com descrentes, que não vão prevalecer. Eles vão acabar. Mas o que nós queremos levar para você é: não vai no casamento com a ideia de separar. Não leve isso como o primeiro plano, a primeira forma de decidir para você seguir a tua vida. Quando você ainda tem oportunidade de lutar, lute. Lute, porque um casamento é para ser eterno. Um casamento é para prevalecer até o último minuto. A separação entre o casal deve vir daquele que não crê mais em Deus. E você que crê, leva aquilo com força. Mas, como nós falamos, irmã Juliana, no programa passado, vai ser difícil para qualquer um que casa com alguém que não tem a mesma visão. Vai ser momentos muito duros, que em alguns casos o outro parceiro pode também mais tarde, pelo teu estilo de vida, pela tua maneira de levar Deus e de resolver os problemas, também se aproximar de Deus. Entende? Porque acontece às vezes que muitos crentes são crentes apenas nominais. São crentes que servem Deus apenas no grupo com os outros. Quando estão na sua individualidade dentro de casa, onde eles devem mostrar o comportamento de crente, são uns diabinhos em pessoa. Espelham muita maldade, espelham muito o caráter contrário aos princípios do amor de Deus. E uma vez que você espelha esses caráteres péssimos e desagradáveis, dificilmente você consegue ajudar o teu esposo, a tua esposa que é descrente, a se tornar crente. Porque a vida de um crente atrai quem não é crente. A forma pacífica, harmônica, sábia de buscar soluções, a paciência, que é um dos elementos daqueles que são crentes, atrai aquele que está a olhar. Por isso, na história, né, que acontece mais com mulheres, que os maridos reclamam, só vivem nos cultos, só vivem nos templos, só reclamam. E muitas das mulheres deixam de observar que o marido não reclama só pelo culto, é pela falta de transformação que a pessoa mostra quando volta dos cultos. Então aquele marido que é descrente, ou aquela mulher que é descrente, vendo o seu parceiro crente com aqueles comportamentos horríveis, como é que ele vai querer seguir o Deus que você segue? Como é que ele vai querer também se converter ao seu Deus? Isso é difícil. Então, para você prevalecer para fazer permanecer um casamento entre um crente e um descrente já casados, estamos falando de já casados, meus irmãos. Não estamos a falar para você falar assim: ah, eu vou casar com o descrente porque lá no futuro vamos se entender. Não dá esse passo, amigo. Pode dar ruim para ti. Não dá esse passo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Agora, mas para aqueles que já se casaram, é para essas pessoas que estamos a falar hoje. Então, lembre bem, a Bíblia não recomenda a separação da parte de você que é o crente. Dela dá o lugar para aquele que não é crente decidir se separar ou manter-se. A Bíblia diz que você, que é o crente, pode purificar o descrente e os vossos filhos podem ser santos. Isso é o que a Bíblia ensina a respeito de casamento. Mas nós vamos lembrar sempre: caráter, comportamento é que prova se você realmente é um crente ou não, dentro e fora de casa. Como estávamos a falar, né? Eu já, que aqui é boca, né?
Ei, nene, o Majangue, ué? Sukuyange, Jesus Cristo. Aquele que é crente deve buscar sempre a ajuda de Deus para que o seu casamento melhore. Mas ainda assim, é necessário também que o outro lado se esforce a lutar também para que os dois sejam felizes. Porque o casamento, os dois têm que ceder. Os dois têm que reconhecer as suas falhas. Têm que se entender, têm que ter compreensão. Mas essa compreensão, quem faz essa compreensão é o amor. O amor que cada um vai ter um pelo outro. Que esse amor que vai compreender que não. Meu marido hoje está assim. Não, eu fiz aquilo assim, assim, assim. Meu marido não gostou. Então, esse reconhecimento das nossas falhas, dos nossos erros, vai nos levar muitas vezes a ceder em muitos assuntos. E é claro que isso leva também à felicidade. E o casamento é uma universidade onde um sempre aprende com o outro. Desse jeito ali. Não adianta você casar contando só com o outro. Seja também você aquele que participa na solução e seja voluntário em resolver, tá? Lembrando que o nosso tema de hoje é você que casou com aqueles crentes, né? O casamento é eterno. Não esqueça disso. Então existem elementos, caráteres para fazer esse casamento prevalecer para sempre. Mesmo existindo Deus, você que está dentro do casamento precisa buscar Ele, deixar que Ele te transforma para você manter um bom casamento. Um crente sem transformação, que casou com um descrente, não vai conseguir ajudá-lo em nada, tá bom? Então o Senhor nos abençoe e fica aqui o nosso programa Vida a Dois. E voltamos já já na próxima edição com mais instruções sobre casamento. Tchau. Tchau. Relacionamento.